tinha saído de uma banda no próprio ano de 2000, tinha saído do Refute, que era uma banda que eu tinha fundado anteriormente em 97, até com o Ricardo aqui. E em 2000 lá a gente teve uma série de questões internas lá, acabei saindo da banda. E eu queria voltar a tocar, né? Mas eu tinha minhas próprias ideias, aquela vontade de fazer um som hardcore old school, né? Aquela coisa assim, ouvindo muito Extreme Noise, muito Doom, né? Eu achei um amigo meu que já era vocalista há muito tempo, o João Marcelo, é vocalista desde 89, de bandas de thrash, de crossover. E aí a gente começou a conversar, comecei a gravar umas bases, mostrar pra ele. Aí a gente foi atrás de capitanear um time, né? Aí ele tinha uma namorada, essa namorada apresentou um baterista, o Leandro, né? E o Leandro já tinha um outro amigo que tocava guitarra, o Hugo, e a gente montou a banda. Obviamente a gente não conseguiu tocar hardcore old school, porque as influências eram muito diferentes, né? Eles gostavam mais de Down, Megadeth, então a gente acabou chegando num acordo ali, e o que ia saindo a gente foi tocando, e a gente conseguiu chegar assim num hardcore meio old school. Na época ainda tinha muita influência de Nova York, né? Madball, Biohazard, os Stray Edits também, as bandas Stray Edits estavam fortes nesse período, né? Então você tinha Strife, Half Crisis, e a gente acabou fazendo uma mescla de tudo isso aí, e o grind começa assim, com um grande hardcore aí, meio old school, meio Nova York. Grind reaction é um termo em inglês quando engrenagem se moem, né? Tudo bem que eu demorei um tempinho pra descobrir isso, mas a ideia era alguma coisa, era dar um nome que desse essa questão dessa intencionalidade de realmente agredir, de realmente afrontar, de realmente moer certas ideias, né? certas estruturas, né? A proposta da banda sempre foi uma proposta política, né? E como era um som agressivo, um som pesado, eu achei por bem você ter um nome também que tivesse esse peso. Muita gente confunde por causa de um estilo musical chamado grindcore, né? Muita gente pensa que a gente é uma banda de grindcore, mas não tem essa ligação. Foi a mesma palavra grind, né? Que é moer, né? Que me chamou a atenção. E como eu tava naquele momento de ter saído de uma banda, de querer realmente buscar o meu espaço ali, então vou reagir de maneira moedora, de maneira violenta. Quais são as influências que a banda tem, né? Quais são as bandas que vocês se inspiram para poder fazer o som que vocês fazem? Olha, originalmente, naquela época, lá no começo dos anos 2000, era o thrash metal, as bandas de thrash, então Slayer, Nuclear Assault, Sepultura, Metallica, a gente ouvia muito isso, nem sempre o som ia para esse caminho, né? Mas a gente ouvia muito. Mais diretamente, o que influenciou mais mesmo as bandas assim, que todo mundo ouvia e que a gente, acho que o som tinha mais a ver, era Ratos de Porão, DRI, SOD, Madball, Biohazard, né? Que é essa cena ali do crossover, do hardcore nos Estados Unidos. Hoje em dia, 2016, as vertentes da banda são outras, né? Eu e o Ricardo, a gente... A mesma coisa dos anos 90. A gente continua na mesma coisa dos anos 90, dos anos 2000, só que aí o Wesley e o Vitor, eles vêm com outra coisa, né? O que você gosta aí? Fala aí o que você gosta. Eu gosto de Trivium, do All That Remains, Blood for My Valentine, essa linha mais melódica mesmo. Eu venho do hardcore nacional, né? Paura, essas bandas, o próprio Question, também gosto bastante de rap, né? Facção Central, acho que mais a área nacional mesmo. Eu acho que isso acaba influenciando bastante no som hoje, né? Hoje o som tá diferente, tem umas linhas melódicas que não tinha antigamente, tem uma presença mais marcante do som metal. É que a gente aqui, a gente ouve de tudo. A gente não tem uma... só vou ouvir hardcore, só vou ouvir... É isso agora, né? Assim, isso agora que, assim... Antes a gente era um moleque mais radical, né? Metaleiro e tal. E agora não, agora a gente aprendeu a ouvir jazz, blues, soul, sabe? Vários tipos de sons, assim, tipo, lógico, gostam do metal, da bagaceira mesmo, né? Mas
a gente aprende a analisar tudo que é música boa, né? Música é boa, a gente ouve, a gente analisa e vê o que dá pra absorver, assim, né? O grande referencial mesmo hoje ainda é o metal e o hardcore, com essas influências novas, né, deles, mas a gente ainda mantém essa linha mesmo do thrash e do hardcore crust, do hardcore nova-iorquino. A gente nunca se prendeu muito a estilo musical. A gente sempre se preocupou em vamos fazer o que sair. Se soar hardcore, tá bom. Se soar death metal, tá bom. Se soar... A vontade sempre foi tocar, né? Eu, principalmente, eu sempre vi a banda como um veículo de expressão, né? Uma forma de eu colocar para fora da gente colocar para fora o que a gente pensa sobre a realidade, né? Essa sempre foi a minha preocupação, né? Usar a música, usar a arte como uma forma de difusão de ideias. E aí a parte sonora é importante, mas como a gente gosta de muita coisa, o que soar tá bom. Acho que a parte sonora ela varia bastante, mas a questão ideológica acho que no geral é a mesma, né? Questão política, social. Compor é um processo interessante, porque eu acredito que a melhor forma de composição é o que você vê na tua frente, é o que você vivencia, né? Tanto do que você vê e sobre o que você pensa, né? E eu quando escrevo hoje quem escreve basicamente tudo sou eu, né? Eu fiz faculdade de história, então isso influencia bastante na minha forma de escrever. E basicamente as nossas letras elas falam disso, elas falam dessa questão social, desse contexto de pobreza e dos valores, né? A gente tem uma visão muito crítica, muito cética em relação ao capitalismo e as promessas que o sistema coloca aí cotidianamente. A gente sabe que isso não funciona na prática, pelo menos aqui nesse pedaço não funciona, né? Então a gente coloca essa angústia, essa não aceitação, né? Do que eu chamo de hipocrisia sistêmica, né? Então isso acaba influenciando, né? Vocês lançaram 2 registros, né? A demo Grind Reaction em 2001, correto? Uhum. E o EP Oppression, Negligence, Tears and Blood em 2004, não é? Sim. Como é que foi a repercussão desses materiais naquela época? Olha, a gente conseguiu as demos, a gente fez em fita cassete ainda, né? Eu lembro que eu ia lá na Santa Ifigênia buscar as caixas de BASF. Putz. Daquela época a gente conseguiu distribuir umas 1.500 cópias, eu acho, 2.000 cópias na época, distribuindo mesmo. Porque grana a gente nunca... Primeiro que naquela época a gente não tinha uma visão mais, digamos assim, empresarial da coisa, né? Então a gente distribuía mesmo e dane-se, ele era promover o som. Foi legal, era um material assim que, pra quem tava começando, era uma coisa bacana. Hoje, quando eu olho aquilo, eu falo, putz, ainda bem que essa época passou, né? Mas foi interessante. O Oppression, a gente já tentou ir para um lance mais profissional. Então a gente fez a gravação no estúdio, tivemos um apoio do estúdio aqui. São 2 caras que eu não posso deixar de falar, que é o Zilmar e o Lindomar, né? Que eles tinham o HF15 aqui em Diadema, na época já era um estúdio com mais de 10 anos de funcionamento. Eles ajudaram a gente, eles meio que racharam a produção com a gente. Aí a gente conseguiu prensar, mandamos material para a Amazônia, fizemos um encarte bacana, fizemos um encarte com as letras em inglês, e aí fizemos um encarte com as letras traduzidas em português e em castelhano, porque a ideia era alastrar mesmo as ideias. E mandamos para todo lugar. Mandamos material para outras bandas, mandamos materiais para gravadora. Eu lembro que eu fiquei aí acho que uns
uns 3 meses mandando material pra Europa, mandando material pros Estados Unidos, mandando material pra Metal Blade, pra Victory, pra Epitaph, pra todas as gravadoras grandes da época, pra selos europeus também, a gente mandou. Assim, o máximo, eu sei que teve material até que foi parar na Indonésia. E a gente recebeu 3 respostas de gravadoras na época. A Metal Blade respondeu, falou que ouviu o material, achou interessante, mas esperaria um segundo trabalho. A Epitaph foi o mesmo discurso, né? E o pessoal da Victory mandou um catálogo pra gente, falou que um dia eles iam ouvir o material da gente. Mas assim, pra uma banda que nem do nosso tamanho, isso pra gente já foi uma grande vitória. Nessa época também a gente conseguiu tocar, na época do Oppression, a gente foi pra Minas tocar com uma banda canadense chamada Figure 4. Tocamos com o Bitume, uma banda alemã, lá em Budas Artes. Tocamos também com o CAD, que era uma banda da Eslovênia, aqui em Diadema. E a gente tocou bastante. Nessa época aí, a gente ficou acho que uns 3 anos divulgando esse material. A gente foi pro Rio, a gente conseguiu ir pro Rio também. Tivemos outras propostas para ir para fora do país, mas aí faltou grana para ir para Brasília. Aí não tinha dinheiro realmente para botar todo mundo e chegar lá, né? E, bom, isso acontece hoje. Esse ano a gente teve que recusar Recife, teve que recusar Paraíba e recusamos Brasília também por falta de grana. A gente não tinha grana para chegar, né? Então isso é difícil. Mas na época repercutiu legal. A gente conseguiu fazer aqui no ABC em São Paulo, acho que nesses 4, 5 anos, para uma banda do nosso tamanho, uns 60 shows, 70 shows, fazendo essa divulgação aí. Foi interessante. Vocês passaram por várias mudanças na formação já, né? E o grupo acabou encerrando as atividades em 2008. E aí, em 2011, acabaram retornando, correto? Certo. Como foi que aconteceu esse retorno? Então, o grind tinha acabado por uma série de questões de dificuldade financeira, falta de entendimento, né, entre alguns integrantes. A gente acabou parando e aí eu continuei. Eu fui atrás de montar outra banda, montei uma banda chamada Fúria Existencial. A gente foi tocando e numa das mudanças de formação do Fúria, quem entrou foi o Hugo, né, que era o primeiro guitarrista, né, e aí a gente continuou mais alguns meses no Fúria e o Fúria também acabou. Aí eu olhei pro Hugo, o Hugo olhou pra mim e falei, vamos remontar o grind? A gente tava no Fúria tinha sobrado o baixista, ele que era a guitarra e o batera. Eu falei, vamos esquecer o Fúria e vamos retomar o grind. Afinal de contas você é membro fundador, eu também sou, a gente tem direito de fazer isso. Retomamos, e aí começou a briga. 5 anos pra achar formação, pra achar quem quiser. A gente ficou 1 ano ensaiando, eu, o Hugo e o Wallace, só sem vocal. 1 ano ensaiando as músicas. A gente chegou a tocar 21 músicas nossas. E aí a gente, meio de saco cheio, falou, vamos botar mais um guitarrista? Né? Aí a gente pensou assim, quem que vai ser estúpido o suficiente para entrar na banda e comprar material, comprar um amplificador, cabeça e caixa, porque era o que a gente tinha, era o que o Hugo tinha, então a gente queria um material equivalente, né? E quem que vai ter essa vontade de fazer as coisas? Eu lembrei do Ricardo, né, que estava aí, né, além dele estar muito tempo parado, né, meio besta, né? Vamos falar com o Ricardo. Ele topou na hora. 3 meses depois ele comprou a geladeira da Lani aí. Fiz um empréstimo. E vamos tocar. E aí, depois que ele entrou, ele já tá na banda há 5 anos, né? Depois que ele entrou, o Hugo saiu, o outro batera saiu e ficou eu e ele com a bomba na mão aí. E aí, voltamos. Aí você pode contar a história agora aí, pode falar aí. Né? Fiquei 7 anos parado, aí bate um cara na minha porta e aí vamos voltar a tocar e eu voltei, né? Aí chega lá, tá os caras sem vocal, e vamos lá. Aí peguei 4 músicas no primeiro ensaio, quando foi ver a gente tava tocando tudo certinho já.
E aí entramos na mesma luta, vamos precisar do vocalista. Aí saiu o baterista, aí põe outro baterista, aí saiu o baterista de novo, aí saiu o guitarrista. Né? E aí foi trocando as formações, e aí a gente foi evoluindo, né? E aí conseguimos fechar essa formação. Né? E aí o que aconteceu? Saiu o último vocalista, aí a gente colocou outro vocalista, saiu também. Aí eu falei, deixa eu cantar aí só pra gente ir ensaiando, pra gente não perder o ritmo, e acabei ficando o cantor. Outra coisa interessante dessa história aí, dessa parte final dessa luta aí pra fazer o Grand React funcionar foi que, pô, ele tá com 36, eu tô com 40 anos, né? A gente não conseguia achar caras na mesma faixa etária da gente que tivessem o mesmo pique, a mesma vontade, né? Porque nem todo mundo consegue administrar, ou ainda tem vontade, ou ainda tem o sonho, sei lá, ou a persistência, aí chame do que quiser, né? De tocar uma banda, de se virar com mulher, se virar com filho, se virar com trampo. A gente falou, meu, vamos atrás disso. Não, ele falou. Eu. Muito a contragosto dele, diga-se de passagem. Tem um menino aí, então. 15 anos, eu falei, você tá louco? 15 anos! Você quer me matar, né? Já basta meus filhos, né? Tem 2 filhos, né? Tem um de 13 e um de 14, né? Então... eu tenho 36, eu tenho 38. O meu filho vai fazer 18, tem 14. Caralho! Sei lá. Isso aí tem 40. é detalhe. Não, isso aí... Meu nome é Renato e eu tenho 40 anos. Isso aí tá certo. Aí ele trouxe a criança, né? Pra fazer um teste, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não quero você aqui não, moleque. Mas ele se adaptou, apesar dos 15 anos e ter uma visão musical totalmente diferente da nossa, ele se adaptou. Na verdade, não foi nem ele que a gente trouxe primeiro. Quem a gente trouxe primeiro foi o Wesley. O Wesley tocava numa banda, existe ainda, né? Tá na atividade ainda o Safira, né? Safira de Diadema, são meninos também na idade deles, ele acabou saindo da banda, eu vi ele tocar uma vez, falei, meu, você não quer tocar? E como ele fazia um som diferente, né, os caras tocavam ali, o que eles tocavam? Trash, um negócio mais moderno, né? Um metal mais moderno. Um metal mais moderno. E eu falei, bom, será que vai dar? Mas aí como ele falou, né, ele gosta muito de Paura, ele gosta muito dessas bandas de hardcore nacional, e ele se encaixou no som da gente que nem uma luva. A gente precisava de mais uma guitarra, mas eu queria o quê? Já que era pra mudar, já que era uma fase nova, vamos mudar e vamos trazer alguém que tivesse mais recurso técnico, né? Aí a gente foi atrás do Vitor, né? 15 anos, mas ele toca muito bem, ele teve um professor... Ele tem problema, ele é doente. Ele é um moleque internado, né? Sabe? Se interna. O que você sabe fazer? Tocar guitarra. Tocar guitarra. O que mais? Guitarra. Tocar guitarra, é mais ou menos isso. Eu mexo no computador, mas eu toco guitarra. É mais ou menos isso. Então, quando eu cheguei aqui, como ele falou, a primeira coisa que ele falou foi, eu não queria você aqui. Eu já fiquei tipo, tá. Amarelou, mano. Mas aí ele tentou me intimidar, mas não deu. Ele falou, eu vou fuder aquele gordo, eu vou ficar só de pirraça, ele falou. Foi, exatamente. É o que ele falou, eles têm um pique que até moleque da minha idade às vezes não tem. Que eu já tive banda com os moleques mais novos também, e não tem aquela responsabilidade, tipo, vamos ensaiar? Vamos. Não tem aquilo de toda semana a gente tá ensaiando. E pra mim foi bem legal, eu peguei bastante experiência de show, bastante experiência de tudo, assim. Às vezes você vai fazer banda com um moleque da minha idade e não tem aquele pique que eles têm. De tipo, todo final de semana tá aqui, ó. Não importa. Todo final de semana, tal hora, é isso aqui. Pode cancelar qualquer coisa que tá aqui. E o moleque não é assim, o moleque é tipo, cancela aí, vou sair com uma menina. Mano. Então. Não leva com tanta seriedade. Então. O choque maior é a vivência, né? Querendo ou não, a vivência é diferente. Fala um pouquinho dessa questão da vivência pra gente, por exemplo. Então, porque eles vêm de uma época totalmente diferente da nossa, né? A gente tem uma visão diferente, já tem tudo mastigado, tudo pronto. Eles não, tiveram que ralar pra conseguir ali. E a gente aprende bastante com eles. E aí da hora que é um tiozão que você pode mandar tomar no cu e... É a melhor parte, agora, né? Tá é a melhor parte. Você vai ver depois que a gente desligar essa câmera, que você vai ver isso aí. Vamos ver. Você vai ver.
Nunca fez isso. Tem até Legal. dente ainda. E quando eu entrei me assustava bastante também com as brigas, velho. Que não tava acostumado com isso não. Isso aqui é vai tomar no cu, vai você e vamos Rolava umas treta forte. Rolava umas treta que às vezes eu ficava com medo de apanhar. Assim. Não que eu eu não e ele, apanhe, eu não e que eu ele. não apanhe. Eu e ele brigando e os moleques encolhidos no canto da sala. Esses caras vão matar nós. Foi traumático. Aí, e fica quieto aí, né? Tipo, Mas falando sério, a gente melhorou bastante, até mesmo eu e ele na relação da gente, porque a gente se conhece já há quase 20 anos. E ele entrando na banda, a gente ainda tinha alguns pontos que ficaram abertos de outras épocas, então no processo de ensaio e naquela vivência mais constante, a gente acabou tendo alguns momentos aí, ou por causa do som da banda, ou por causa de outras questões, mas acho que hoje, e a gente teve muita briga com eles também, por desde timbragem de instrumento até visão musical e ou postura mesmo. Postura diferente das letras de vivência, letra de som, então tudo isso houve alguns atritos, mas hoje eles estão aí, a gente está com essa formação quase 2 anos e meio, eu acho que a gente vive um momento assim muito tratamento total. muito harmônico. De vez em quando sai os arranca-rabo ainda, mas Tá bem Você legal. tá sempre junto, viajando junto, querendo uma amizade sobressai, e aí pegou intimidade, fudeu. Virou uma família de verdade agora. Acho que agora a gente tá com uma formação que é uma família, a gente se respeita, a gente se gosta, a briga de gente vez em gosta quando. do que faz, tem as divergências, mas tá ótimo, assim. Tudo começou assim, eu não falo inglês, eu não sei cantar, não sei pronúncia em inglês. E pra gente chegar diretamente assim, a gente está divulgando muito no Brasil, aqui dentro, o nosso som. E a dicção ficou muito boa, né? E para as pessoas entenderem e tal. E eu falei, vamos nessa linha do português, né? E é legal que isso acaba tendo uma identificação até maior com o próprio hardcore, né? Porque a proposta do hardcore sempre foi cantar em língua pátria, né? Por isso que tem lá as bandas finlandesas, as bandas de hardcore da América Latina, todos eles cantam nas línguas pátrias, né? Então a gente resolveu trazer e incorporar isso também, né? E afinal de contas você consegue ter uma comunicação mais decente com o teu público imediato. Porque o cara vai virar pra você, não, entendi o que você falou, gostei do que você falou. Legal sua letra. Não é aquele lance que eu já ouvi, pô, o som de vocês é legal, mas eu não manjo de inglês, como é que eu faço pra entender? Então a gente resolveu superar isso e vamos trabalhar na língua pátria, vamos cantar em português, que aí Não que a gente não goste do inglês. É que ficou mais viável, né? Esse EP surpreendeu a gente. Porque a gente gravou isso com a gente não fez aquele puta, vamos fazer um puta de um projeto pra gente fazer um puta esquema, não. Vamos comemorar os 15 anos, tanto que ele essas músicas que estão no EP, né? No Tempo, Persistência e Fúria, elas são releituras de uma música da primeira demo, da Grind Reaction, e 5 músicas do Oppression, o Oppression inteiro, Oppression, Negligence, Tears and Blood, e uma música nova. Então a gente resolveu fazer o quê? Comemorar, por isso o tempo, né? Os 15 anos, trazendo essas músicas de volta, dando uma cara nova, mudando um detalhezinho de linha, um detalhezinho de riff e de andamento às vezes, e colocando tudo em português, né? E fizemos uma música nova, que é a Verdades de Utopia, que é uma música feita com essa formação, né? já com a essência de todos aí, e lançamos. Mas a gente lançou assim sem grandes expectativas, foi um custo baixo, né? Quem a gente produziu isso aqui, parte no 1100, no estúdio aqui em Diadema, a outra parte foi a gente mesmo que gravou, porque ele trampa em estúdio, então ele manja disso aí, tá estudando esse tipo de coisa. A gente gravou as guitarras, a gente não achou legal, não gostou do produto final que saiu do estúdio, catamos aí um computador dele e gravamos o resto das guitarras aqui, né? Mas a gente não gravou a gente não fez com grandes expectativas, no entanto que a gente falou, vamos fazer mais para comemorar, vamos lançar só virtualmente. Tava sem grana também pra
pra lançar. É mais pessoal, né? E assim, a gente falou, meu, não vamos gastar dinheiro agora, vamos segurar e vamos ver esse lance de internet, né, que todo mundo fala que, pô, pela internet dá pra fazer. E aí a gente foi, pegamos aí todas as como é que chama? Plataformas, né, de som, né? Então largamos no Spotify, largamos no YouTube, abrimos Reverb Nation, SoundCloud, Bandcamp, largamos em todo lugar. E aí eu peguei um perfil do Facebook, fizemos a fanpage da banda também, peguei um perfil do Facebook e a partir do perfil do Facebook eu comecei a fazer o que eu fazia no ano 2000 só com um e-mail. Pega o material e manda. Foi assim que a gente se conheceu, que eu tive contato aí com o canal Pitbull, o PR, né? E a gente tá fazendo assim. E daí, dessa divulgação via internet, hoje nós temos quase 5.000 amigos no nosso perfil. Temos aí 2.600 visualizações no YouTube, temos 2.200 curtidas na fanpage, tivemos contato com vários lugares do Brasil, tem pessoal de Manaus ouvindo a gente, fomos convidados para ir para Pernambuco, fomos para Minas Gerais, fomos convidados para ir para Paraíba, fomos convidados para ir para Brasília. Então eu acho que o Tempo, Persistência e Fúria, que era só uma releitura, era só uma comunicação, era só uma comemoração, ele gerou frutos assim magníficos, né? No entanto que é a primeira vez que alguém resolve procurar a gente para vir saber o que a gente quer falar, o que a gente pensa, né? Em função do trabalho que a gente fez. Então isso pra gente é muito gratificante. Acho que a gente colheu frutos e está colhendo frutos assim maravilhosos. Tempo, Persistência e Fúria foi uma coisa assim sensacional. Não estava no script. Sem sombra de dúvidas, desde a parte da estrutura musical, a voz dele ficou sensacional. Não é porque o cara canta na minha banda não, mas porque não tinha experiência nenhuma, gravar. Mas porque ele começou a cantar, passou um mês e a gente falou, vamos gravar. Saiu o vocalista, falou, vamos cantar aí. Tá, então vamos gravar, um mês depois. Aí assim, cada berro era um desmaio. Aí, Bubu, você tá bem? Que água? Calma aí, já vou. Hoje é 3 berros pelo menos, né? 3 berros, meio desmaio. Já melhorou então. Então assim, Eu nunca esperava isso. Primeiro show, apavorado, assim, tipo, sempre toquei, sempre tinha alguém ali na minha frente, fazendo aquele papel de frontman, né? E eu ali, fazendo meus back vocal, tocando e tipo, fechado no meu mundinho ali. Agora não, eu tenho que olhar pra galera, e aí galera, somos um Grand Action, tipo, puta, ó, a nossa ideia é essa, tipo, porra, é difícil assim, tipo, pra mim, assim, né? E tá fluindo, assim, cada vez melhorando mais, né? pra ele foi uma puta vitória pessoal, né? Porque o cara tava no ostracismo aí 7 anos parado, sem nem passar perto da guitarra, volta a tocar e já se supera, né, em nome da banda. Isso é uma dívida que eu tenho com ele, assim, pensando como eu, fundador do Grand Reaction, assim, cara que tá 16 anos correndo atrás, assim, eu tenho uma dívida eterna com ele por causa dessa postura dele, porque a banda vingou, andou a partir do momento que ele tomou essa postura, porque senão a gente ia ficar nós 4 aqui, um olhando pra cara do outro e não ia agora? Fazer porra aí nenhuma. Aí põe mais um, aí os caras não tem compromisso, né? Então isso é fantástico. A falta de compromisso acaba com tudo, né? Tipo, a gente não ganha dinheiro, a gente investe tudo. Só que, a gente ama o que faz. A gente gosta disso. Então, assim, eu não tô tocando aqui porque... Quando você vai moleque é uma coisa, não sei se é a postura deles. Mas a gente não tá tocando aqui pra ir fazer, eu sou guitarrista porque eu vou pegar a menininha. Não, a gente toca porque a gente ama o som. A gente ama passar ideia, sabe assim? A gente curte isso. Então é sensacional continuar com isso. Tem gente que chama de louco. E a mulher mesmo falava, você vive no mundo de Peter Pan, você acha que você tem 16 anos, fica aí dá uns pulos, chega aqui, eu tenho que passar gelol nas suas costas. Eu falei, mas ninguém sabe, né? O pessoal falou, nossa, o cara é velho, vai ter um pique, né? Aí sai de maca. Tome Tandrilax depois do show. 15 caixas de Tandrilax, sabe? Porra.
Mas aconteceu isso. Isso é verdade, assim, não é piada. Eu tava num show e na hora que eu abaixei, eu não voltei mais. Aí eu olhava pra ele e falei, o que foi? Nada não. Nada não. E aí o que foi? Aí saiu assim, né? Ai, o que foi? Foi 20 dias tomando candilato. Eu pensei que eu tinha 20 anos de novo, sabe? Foda, tipo. Mas hoje não, hoje eu tento me mexer mais assim, embaixo de tanta coluna, sabe? Mas no final das contas a gente gosta, mas a gente se diverte muito A gente também. se tá diverte, ligado? a gente ama isso, a gente Isso acaba sendo. pode chamar de louco. Acaba sendo inconsequente. a válvula de escape, a terapia, né, meu? tipo, Em vez de tomar Ritalina, a gente ensaia, cara. Eu acho que é mais ou menos isso. Sessão de descarrego, sabe? Tua discriminação, a espada e a fome.